Ei, gente, eu quero deixar mais uma mensagem para nossa meditação essa semana. Uma mensagem para fortalecer o nosso espírito, porque muitas vezes a gente alimenta o nosso corpo físico, né? 3 vezes ao dia, mas não damos nenhum alimento para o nosso espírito nem para a nossa alma. E a nossa alma levanta e anoitece com fome. Né? Então, que nós possamos preocupar também em alimentar o nosso espírito. E o nosso espírito ele só é alimentado pela palavra de Deus. Então, eu quero deixar um versículo aqui para a nossa meditação, que se encontra no livro de Lamentações, no capítulo 3, no versículo 21, que diz assim: Eu quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. E no versículo 22 diz assim: As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são a cada manhã, e grande é a tua fidelidade. O livro de Lamentações ele foi escrito pelo profeta Jeremias. E ele foi escrito pelo profeta Jeremias numa época em que Israel estava passando por uma grande crise política. Israel estava passando uma crise, por causa da política, ela estava passando uma crise em todos os setores da economia. Jerusalém havia sido destruída e o povo de Jerusalém tinha sido levado cativo para a Babilônia, muitos deles. E alguns dos que ficaram em uma cidade totalmente destruída, uma cidade que na época era chamada até de cidade fantasma, por causa de tamanha que foi a destruição de Jerusalém pelo povo da Babilônia. Tanto que Daniel foi um dos profetas que foram levados cativos para a Babilônia. E aí a gente vê toda a trajetória de Daniel lá na Babilônia, o que aconteceu com ele lá. Mas Jeremias foi um dos profetas, dos profetas e um do povo que ficou em Jerusalém. E quando Jerusalém está passando por essa situação tão difícil, pra vocês terem uma ideia, faltava água, faltava comida, faltava tudo. A cidade estava toda destruída. A cidade estava em ruína. E Jeremias diz assim: Eu quero trazer à lembrança aquilo que pode me dar esperança. E eu comecei a meditar nisso, nessa declaração de Jeremias. Jeremias disse assim: Eu me recuso a olhar para a circunstância que eu estou vivendo nela. Eu me recuso a acreditar que eu estou na ruína e na ruína eu vou continuar. Porque eu creio que as misericórdias do Senhor, elas se renovam a cada manhã. Todo dia quando eu levantar, o Senhor já preparou um novo dia para mim. Não importa as circunstâncias que estão à minha volta, não importa a crise que esteja passando o meu país, não importa a crise que esteja passando a minha empresa, não importa a crise que eu esteja passando no meu casamento, não importa a crise que eu esteja passando na minha saúde, não importa a crise que eu esteja passando com os meus filhos. A única coisa que eu sei é que as misericórdias do Senhor, elas se renovam a cada manhã. E que grande é o seu agir. E que grande é o seu agir na vida de todos nós. Então, eu quero deixar para vocês, vamos ser como o profeta Jeremias. Ele tinha tudo para desistir. Porque ele olhava ao seu redor, ele só via destruição. Ele olhava para a crise política de Jerusalém, ele via destruição, domínio pelo povo da Babilônia. Ele olhava ao seu redor, suas casas, muitos dos seus estavam lá sendo escravizados na Babilônia. Mas ele não deixou de olhar para o Senhor, aonde ele tinha esperança. Ele falou assim: olha, eu me recuso a acreditar no que os meus olhos estão vendo. Mas eu quero acreditar naquilo que eu tenho guardado na minha memória, naquilo que eu tenho guardado na minha lembrança. Eu quero acreditar na possibilidade de dias melhores, que dias melhores virão, porque eu sei que o meu Deus vai agir a meu favor. Então, que você, meu querido, que está assistindo esse vídeo nessa tarde, possa refletir um pouco sobre a sua situação. Será que você está passando também por uma grande derrocada na sua vida? Não sei em qual área, seja área ela qual for. Às vezes a sua vida está em decadência, como estava Jerusalém. A sua vida estava numa crise. Jerusalém, na época de Jeremias, que ele escreve o livro de Lamentações, foi uma das piores crises que Israel já passou em toda a sua história. Talvez você esteja passando essa crise também, uma das piores crises da sua vida. Mas eu quero dizer para você, existe um Deus lá de cima, que as misericórdias dele não têm fim. E elas se renovam
cada manhã, que você possa meditar e acreditar que Deus se levantará a seu favor, como ele se levantou a favor de Israel. E Israel ela foi totalmente reconstruída. E Israel ela teve os seus domínios, ela teve as suas posses, o povo voltou para a sua terra e o povo viveu dias de glórias. Ainda viveram dias de glórias. E até hoje Israel vive dias de glória, porque o Estado de Israel ele foi totalmente reconstruído. Coisas que eram assim impossíveis. Muitas pessoas olhavam, os teólogos, as pessoas que estudavam a história de Israel, eles olhavam e achavam que Israel era uma cidade que talvez jamais poderia ser reconstruída, porque pelo tamanho da destruição que havia acontecido em Israel. Eles acreditavam que a reconstrução de Israel, a tão prometida por Deus, ela seria só no mundo espiritual, que ela nem ia acontecer no mundo físico. No entanto, em 1948, o Conselho Acionista se reuniu e restabeleceu o Estado de Israel. E Israel hoje é uma realidade. E eu quero dizer para você, Deus pode trazer a realidade, aquilo que nem você mais acredita que pode acontecer, aquilo que ninguém dá nada mais por você. Deus pode trazer a realidade. Deus pode mudar a sua história. Deus pode te curar. Deus pode trazer dias melhores para você. Deus pode mudar a sua esperança. Deus pode mudar o seu olhar. Deus pode mudar a sua vida. Confia nele. Amém? Eu quero deixar essa palavra de meditação para nós nessa semana. Um beijo e até o próximo vídeo.